Resposta da Prefeitura de Mauá sobre o valor da tarifa de ônibus. Autores do estudo Mauá Tarifa 1,50 reafirmam a possibilidade de tarifa mais barata na cidade. A equipe do Observatório Social divulgou o vídeo Mauá Tarifa 1,50, no qual expõe que o valor das tarifas dos ônibus municipais poderia ser de R$ 1,50 e ainda assim dar lucro, com o objetivo de elevar as discussões sobre a mobilidade urbana a um nível mais técnico. Por isso, a nota divulgada pela Prefeitura da cidade sobre o assunto foi recebida com satisfação e requer que sejam esclarecidos alguns pontos. 1. Sabendo previamente que a comparação entre cidades com realidades diversas apresentaria algumas diferenças, optou-se, justamente por isso, em basear o estudo no preço médio do quilômetro rodado em Curitiba, que é de R$ 6,02. Como em Mauá, a esmagadora maioria dos veículos de transporte coletivo é composta por ônibus comuns e micro-ônibus, os cálculos poderiam ser baseados nos valores do quilômetro rodado por esse tipo de carro, que são, respectivamente, R$ 5,29 e R$ 4,30. Lembrando também que a cidade usada como modelo ainda destina 30 centavos para a taxa de administração, que ainda existe em Mauá. Se fôssemos levar isso em conta, também poderíamos ter usado valores mais baixos ainda. A escolha por trabalhar com um valor base um pouco mais alto, de R$ 6,02, foi orientada para equilibrar um pouco as diferenças regionais, que obviamente estão presentes em casos assim e já eram esperadas. 2. Se forem considerados o trajeto e as condições de trabalho em que a frota opera, conforme a nota divulgada pela Prefeitura, o resultado será ainda mais constrangedor para a administração pública e as empresas prestadoras, pois em Mauá, muitos ônibus têm chassi de caminhão, que além de mais desconfortáveis na topografia totalmente diferente, como também mencionado na nota da Prefeitura, exigem gastos muito menores em manutenção, sem contar que boa parte da frota é composta por ônibus extremamente velhos, mal conservados e com diversas irregularidades, segundo reportagem divulgada pelo jornal Bom Dia, de 25 de julho de 2013. Na matéria, um mecânico de uma das viações diz, abre aspas, a falta de documento é comum por aqui. Tem carros com chassi adulterado, placas que não correspondem aos veículos. Tem articulado com a frente da Mercedes e a traseira da Volvo, fecha aspas. A reportagem também diz que um veículo pegou fogo por conta de um curto-circuito. Por fim, salvo exceções, os trajetos praticados em Mauá são relativamente curtos, em média menos de 6 km por viagem. 3. Quanto às alegadas diferenças entre o custo da mão de obra, elas ainda assim não justificam uma disparidade de valores tão grande. Aumentando os gastos com a folha de pagamento em 35%, um pouco mais do que a Prefeitura enfim divulgou, ainda assim seria possível chegar a um valor de tarifa muito abaixo de R$ 3. Realizando as contas certas, esse reajuste no custo de mão de obra aumentaria em cerca de 16,2% o valor total sugerido para a passagem. De todo modo, ainda é possível sugerir uma tarifa de R$ 1,68. 4. É preciso lembrar que, também para dar uma vantagem às diferenças regionais e situações específicas que existem entre Curitiba, referência para o estudo, e Mauá, objeto do estudo, os autores preferiram não entrar no mérito da elasticidade de demanda, conceito muito simples segundo o qual, se a tarifa diminuir, mais pessoas entrarão no sistema e com mais pagantes para repartir a conta do quilômetro rodado, o valor da passagem pode abaixar ainda mais. 5. Diante de tantos dados e informações divulgadas pelo estudo do Observatório Social, como empresas praticando taxas de retorno na ordem de 150% na cidade, a Prefeitura preferiu gastar tempo e energia em levantar informações apenas para deslegitimar o trabalho do Observatório, no lugar de cobrar mais clareza e transparência dos prestadores de serviço. Sem contar que não divulgou os dados reais, as planilhas com todos os gastos que justifiquem uma tarifa tão cara em Mauá. Onde está, afinal, o controle municipal especificando devidamente quanto do que é arrecadado vai para o diesel, para a manutenção dos carros, para os impostos, para as taxas administrativas, para a mão de obra, pelo menos isso já sabemos, e, claro, para o lucro das empresas? 6. Entende-se que, uma vez que os dados de Mauá não estão disponíveis para que um estudo objetivo dos custos dos transportes seja feito com a devida clareza, não é aceitável a rasa argumentação de que diferenças regionais são as únicas responsáveis por uma disparidade tão gritante como a que foi verificada entre o custo da mobilidade urbana em Curitiba em relação a Mauá.
7. Finalizamos perguntando: se o estudo do Observatório Social está, como diz a Prefeitura, no mínimo equivocado, nossa equipe tem o maior prazer em convidar a administração pública, as empresas prestadoras, os órgãos reguladores do setor e todos os munícipes para aprofundar o debate, trazê-lo para a esfera pública e discuti-lo abertamente entre todos, os interessados, com as planilhas divulgadas, transparentes e abertas a quem quiser conhecê-las. 8. Aceita a justificativa de maiores gastos com a mão de obra, o Observatório corrige a proposta de tarifa na cidade de Mauá, de R$ 1,50 para R$ 1,68, mas reafirma a validade de seu estudo e a lógica dos cálculos realizados, e por isso convida os que não viram a conferir o vídeo fruto de seu estudo em nossa página no Facebook, www.facebook.com/observatório